Olá, pessoal! Seja bem-vindo à nossa segunda aula. E hoje vamos aprofundar o nosso conhecimento, entendendo melhor como surgiram as diferentes traduções da Bíblia e por que elas são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Fica comigo até o final do vídeo, porque no final eu vou compartilhar curiosidades históricas impressionantes sobre como a Bíblia foi traduzida ao longo dos séculos e você vai se surpreender com cada coisa interessante que nós temos para conversar aqui hoje. Então já pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e vamos para nosso início da aula. Existem diferentes tipos de tradução da Bíblia e cada um tem um objetivo específico. O primeiro tipo de tradução é a literalista, bem informal. Preserva a estrutura e as palavras originais, mais fiel à estrutura do idioma original, com linguagem mais difícil de se entender, porque algumas palavras nós não temos o hábito de conversar no nosso idioma. Então, por isso que ela se torna um pouco mais difícil para algumas pessoas entenderem o que ela quer dizer. A segunda forma de tradução foi a dinâmica, a funcional, adaptada à linguagem para tornar o texto mais compreensível. Ela é fiel ao sentido original, com linguagem mais atual. Então ela já vai buscar, de tal forma, trazer o máximo de originalidade de como foi escrito no passado, entretanto com palavras que nós conseguimos entender melhor, porque são palavras mais utilizadas no nosso contexto. E aí tem a terceira forma da tradução, que é a parafrástica. Essa transmite a mensagem de forma mais livre e contemporânea. É uma linguagem extremamente livre e moderna, focada no entendimento. Nesse formato, quando ele foi traduzido, o autor não teve a preocupação de usar palavras do original, nem palavras que representassem o original, mas sim palavras que representassem o que ela entendeu no contexto daquela mensagem. Eu vou ler para vocês aqui alguns exemplos. Então, vou pegar aqui Lucas 5, o versículo 13. Então, na primeira forma que ela traz aí, mais carregada do formal, com mais apego às palavras originais, saiu dessa forma: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então percebemos que tem algumas palavras que algumas pessoas talvez precisariam até usar um dicionário para buscar qual o significado hoje, já traduzido no português. Então vamos agora aqui para a segunda tradução, que é aquela forma funcional, né, que ele tenta equilibrar o original e a mensagem com um contexto mais fácil de se entender. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então já ficou mais fácil de se entender a mensagem quando se fez essa pequena adaptação entre a palavra escrita originalmente e a palavra que nós estamos mais habituados a falar hoje. Então o terceiro modo da tradução, que é aquela linguagem mais moderna, ela fica dessa forma a leitura. Vocês são o sal da terra, para temperar a vida das pessoas. Se o sal perder o sabor, para que servirá? Não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelo povo. Então nós percebemos que o autor, o tradutor, ele realmente trouxe uma mensagem bem do ditos populares. As pessoas conseguiriam ler
essa Bíblia e entender com mais facilidade o que o autor quis dizer lá no original. Entretanto, você acaba perdendo um pouco do que realmente está escrito na Bíblia, que você passa a ter apenas a percepção da pessoa que traduziu. Então, qual que seria a melhor tradução? Para você que quer realmente ler, entender como que foi feito o caminho de Jesus, na época de Jesus, é interessante que você leia e estude a Bíblia formal, né? Com a tradução literalista. Ela vai se aproximar mais dos originais, então seria bem interessante. Agora, para a leitura diária, se você só quer fazer isso, o devocional, você quer só ler todo dia uma parte da Bíblia, ou você quer ler a Bíblia num contexto geral, pegar do início até o final da Bíblia, né, como um livro de leitura diário, eu já te indico você pegar aí a de leitura, a de tradução dinâmica. Por quê? Ela vai ter os dois pesos, sabe? Ela vai conseguir trazer, ela vai conseguir te entregar boa parte das palavras originais e também mantendo uma certa facilidade na leitura e no entendimento de hoje. Então, esse último estilo, que é essa tradução mais moderna, eu já indico para quando você for fazer talvez uma palestra, fazer um comentário, onde você sabe que parte do público está chegando agora, não conhece muito de Deus, não conhece muito dos caminhos de Jesus. Então, quando você lê essa Bíblia mais contemporânea, as pessoas conseguem entender melhor o que o autor quis dizer na sua época com relação àquelas palavras difíceis que estão escritas lá na Bíblia original, e aqui você consegue ter essa facilidade de entender o contexto melhor. Eu faço o que nos meus estudos? Eu tenho um pouco de dificuldade em entender palavras um pouco difíceis, né, por causa da dilexia e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu utilizo a funcional, né, e essa mais moderna, que é a contemporânea, né? Por quê? Porque quando eu leio uma e leio a outra, eu consigo comparar. Então, às vezes, a mensagem fica um pouco oculta em uma leitura ou na outra, mas quando eu cruzo as duas mensagens, as duas leituras, eu consigo ter uma interpretação um pouco melhor do que está acontecendo. Uma outra coisa que é bem interessante que eu faço, que você também pode fazer, principalmente nos evangelhos de Jesus, no Novo Testamento, é o quê? Você vai observar que por baixo dos títulos dentro da Bíblia, existem algumas marcações. Igual aqui eu peguei aqui Marcos. Aí tá falando sobre um subtítulo, sobre a leitura, e depois tá falando aqui, ó, Mateus e Lucas. Significa que esse trecho da palavra que está escrito aqui em Marcos, ele também foi escrito por Mateus e Lucas. Então, quando você for ler e você não entender a mensagem talvez ali que você está lendo Marcos, você pode o quê? Você pode ler os outros dois evangelistas que escreveram a mesma passagem de Jesus. Então, assim, isso vai enriquecendo o seu entendimento, porque aí você não vai ler apenas o relato de uma única pessoa, você vai ler o relato de 3 pessoas que vivenciaram Jesus. E isso vai ser o quê? Muito enriquecedor, porque você vai entender melhor quando você lê a visão dos outros evangelistas também. E hoje é muito fácil você ter mais Bíblias em casa. Se você não puder comprar a Bíblia física na sua casa, existem muitos aplicativos. E esses aplicativos vão te ajudar a ter a Bíblia em casa gratuitamente. E com isso você pode ter ela em mais versões, que isso vai facilitar o seu estudo bíblico. E dentro dessas 3 formas que a Bíblia foi traduzida, e você vai escutar assim, Almeida revisada e corrigida, vai ter a KJA, vai ter a NVI, a NTLH, que é a que eu uso atualmente para minhas leituras diárias. Então você tem a NAA, então assim, tem N Bíblias que você pode estar vendo a tradução
e principalmente acompanhando nesses aplicativos qual que é a tradução, e você vai se identificar talvez com uma tradução, e aí sim depois você achar que você gosta de ter um material físico na sua mão, que nem eu prefiro ter a Bíblia física na minha mão do que usar os aplicativos, e aí você compra aquela que vai te auxiliar melhor nos seus estudos diários. Gente, cada tipo de tradução tem seu valor. Depende do seu objetivo de leitura. Estudo profundo, leitura devocional ou evangelização. Então, assim, pensa direitinho no que você pretende fazer com esse conhecimento que você vai adquirir com as leituras e a partir disso, sim, você começa a investir o seu tempo em leitura das traduções diferenciadas da Bíblia ou até mesmo em comprar essas Bíblias para que você possa ter em casa para te facilitar o estudo diário da Bíblia, que é muito bom, muito importante. Então, como prometi, agora eu vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades, algumas coisas interessantes que eu achei aqui sobre todo esse período da história da Bíblia dentro da nossa religiosidade e como que foram acontecendo essas traduções ou como que as pessoas encontravam essas Bíblias, né, logo antigamente. O Antigo Testamento, os escribas judeus copiavam os textos manualmente, com uma regra muito rigorosa. Se acaso eles errassem alguma letra, já no final do rolo, eles descartavam todo aquele manuscrito e iniciavam novamente a sua cópia, pois eles tinham a certeza, como era algo para Deus, não poderia ter erro. O Novo Testamento, os manuscritos eram copiados e rapidamente distribuídos entre as igrejas. Os manuscritos do Mar Morto, encontrado em 1947, e os manuscritos antigos, nos mostra que, apesar dos séculos, a mensagem bíblica foi preservada com grande fidelidade, pois através desses documentos nós conseguimos comparar o que nós temos hoje e com que algumas coisas que foram escritas muito próximos da época de Jesus Cristo ou até mesmo antes dele, no caso do Antigo Testamento. Continuando nossas curiosidades, a Bíblia foi traduzida para mais de 3.500 idiomas. A Bíblia completa está disponível em mais de 700 línguas. A Septuaginta, datada do século III a.C., foi a primeira grande tradução do hebraico para o grego, em Alexandria. Alexandria, na época, era um polo muito inteligente. Eles tinham uma biblioteca invejada pelo mundo antigo. E, infelizmente, através de guerra, ele foi queimado. E se perderam muitos e muitos relatos, muitas histórias. Perderam muita parte importante que existia na época, que hoje nós só temos assim como ouvir falar através de relatos ou de manuscritos que foram reescritos de pessoas que lembravam de algumas coisas que estavam naquele acervo, naquela biblioteca. Mas infelizmente muitas coisas se perderam que hoje nós não podemos nem ter ideia do que realmente existiu naquela biblioteca antes de pegar fogo. Aí nós temos a tradução, a Vulgata, já do século IV depois de Cristo, onde São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, sendo a versão original da Igreja Católica por séculos. Em 1455, nós tivemos a primeira Bíblia impressa, e com isso foi a maravilha para o mundo moderno, porque o que custava uma fortuna, onde que pouquíssimas pessoas poderiam ter, e poucas igrejas poderiam ter esses manuscritos, agora com a impressão, esse livro tão precioso que é a Bíblia, ele ficou muito mais acessível, muito mais barato para que as pessoas pudessem ter essa Bíblia em casa ou ter até mesmo nos templos mais afastados, nos interiores das cidades e tudo mais. A Bíblia hoje é o livro mais vendido da história. Mais de 5 milhões de cópias distribuídas. A primeira tradução para o português foi aproximadamente no século XVII ao século XVIII, iniciada por João Ferreira de Almeida. A Bíblia também tem traduções para públicos específicos, como Bíblia para criança, para jovens, Libras, Braille,
Então, a diversidade que hoje nós temos, a facilidade que hoje nós temos em entregar a palavra de Deus para diferentes públicos é uma dádiva, é maravilhoso. Então hoje nós temos que utilizar essas traduções para que nós possamos realmente levar a palavra de Deus para que todos possam entender e compreender. E como eu havia dito já antes, olha que interessante, você sabendo o seu público, você pode usar essas Bíblias. Na primeira aula, eu até mostrei aqui para vocês aqui umas Bíblias que eu tenho sobre histórias bíblicas para crianças. Então, quando você lê uma Bíblia daquela, a criança, o jovem, o pré-adolescente, ele vai entender muito melhor o que Deus queria dizer com aquelas histórias, o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas. Então é importante a gente saber que temos vários tipos de tradução para que nós possamos realmente utilizar essa tradução ao nosso favor. E assim possamos realmente levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, de forma que as pessoas entendam o que nós estamos querendo falar com elas. E isso não é uma coisa nova, nós podemos lembrar de Jesus. Quando Jesus estava perto de agricultores, Jesus falava sobre sementes, sobre plantar. Quando Jesus ia para perto do mar, perto de lagos, Jesus já falava sobre peixes. Então ele trazia para o diálogo ali daquelas pessoas, para o entendimento daquelas pessoas, ele fazia analogia do céu e da terra, de tal forma que ela entendia no seu cotidiano, utilizando palavras, utilizando histórias que elas sabiam o que ia acontecer, como que ia funcionar. Então nós temos que também ouvir esses ensinamentos de Jesus e saber aplicar hoje, para que nós possamos realmente dar continuidade a esse amor, a esse carinho de Jesus por nós aqui na Terra hoje. E por fim, espero que essas informações tenham fortalecido ainda mais a sua admiração pela Palavra de Deus. E se você gostou dessa aula, deixe aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Comenta aqui embaixo, quero mais curiosidades, assim eu vou trazer ainda mais conteúdo para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos e até uma próxima aula. Aquele abraço e tchau, tchau!